Vamos dar início ao estudo dessa tarde. E eu vou pedir à amiga lá de Belo Horizonte, Ana Carmela, para fazer a nossa prece inicial. Pois não. Senhor Jesus, Mestre amado, caminho, verdade e vida, aquele que cura, que salva e que liberta. Em seu nome, Senhor Jesus, sob a sua proteção, vamos viver um momento de luz, amor e caridade. E eu vou conversar com Maria de Nazaré. Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e sempre. Que assim seja. Ave Cristo, Deus conosco. Obrigada. Então, hoje, nós vamos dar continuidade ao Evangelho de João, os capítulos seguintes. Nos versículos seguintes. Ninguém precisa anotar, porque eu vou mandar os slides para todo mundo. Eu coloco a aula toda esquematizada nos slides. Então, é só participar mesmo. E se alguém quiser falar alguma coisa, pode pedir para falar, eu até gostaria. Então, o Evangelho de João, ele traz umas particularidades no primeiro capítulo que nós estamos estudando, porque ele se aprofunda muito na origem espiritual de Jesus, né? O Verbo encarnado, mas também ele dá 3 momentos provando que Jesus é o Messias, através de João Batista. Então, hoje, o nosso estudo vai se concentrar na personalidade de João Batista. O primeiro slide. Primeiro, esse é o último. Então, é um estudo das quintas, né? Essa é a terceira aula. Eu coloquei esse trecho grande porque Clóvis escreveu um livro sobre João Batista. E Flávio, ele trabalhou esse livro, mandou publicar, e eu pus aí a capinha e um trecho do que Flávio escreveu. João Batista não é um revelador como Moisés e Jesus, mas pode-se ser considerado o portador da interrevelação. E por interrevelação, entende-se uma preparação para a nova revelação. É preciso que se entenda que o ensino de Jesus é uma ruptura tão grande com a antiga ética que se fazia necessária uma etapa prévia. Então, essa interrevelação já havia sido prevista pelo profeta Malaquias. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor.
Se a missão de João Batista é uma interrevelação, entre que revelações ela está situada? Está justamente entre a mosaica e a cristã. E há um interregno de 1.500 anos entre estas, com grandes mudanças culturais, políticas, sociais, psicológicas e até mesmo espirituais. Jesus aproximava-se paulatinamente da atmosfera terrestre, que gradativamente passava a respirar novas possibilidades. Então, isso é um trechinho da apresentação do livro feito por Flávio. Bom, vamos ler agora os versículos evangélicos. E eu procurei algumas figuras em sites de imagens religiosas. Eu procurei algumas figuras de João Batista, achei umas muito bonitas. João testificou dele e clamou dizendo: este era aquele de quem eu dizia: o que vem após mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude graça por graça, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. E este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes, levitas, para que lhe perguntassem: quem és tu? João afirmou claramente: eu não sou o Messias. Eles tornaram a perguntar: então quem é você? Você é Elias? Não, eu não sou, respondeu João. Você é o profeta que estamos esperando? Não, respondeu ele. Aí eles disseram a João: diga quem é você, para podermos levar uma resposta aos que nos enviaram. O que é que você diz a respeito de você mesmo? João respondeu, citando o profeta Isaías: eu sou a voz que grita assim no deserto: preparem o caminho para o Senhor. Os que foram enviados eram do grupo dos fariseus. E perguntaram-lhe e disseram: por que batizas, pois se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu-lhes dizendo: eu o batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que é antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar a correia da alparca. Estas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um homem que é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso, batizando com água. E João testificou, dizendo: eu vi o Espírito descer do céu, como pomba, a repousar sobre ele. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito
é sobre ele e sobre ele repousar. Esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Agora a gente vai começar os comentários, né? Então, Jesus veio como representando a graça e a verdade. Então, nós temos que entender o que é graça e o que é verdade. Qual é o propósito do dom da graça de Jesus? A graça é algo que eu recebo para cobrir meus pecados ou significa algo muito diferente? O que significa graça? Maria Santíssima não tinha pecado e ela foi agraciada do Senhor, segundo o anjo lhe disse. És agraciada do Senhor. Os humildes recebem graça. Deus dá graça aos humildes. Está em Tiago 4:6. Então eu preciso reconhecer que sou completamente incapaz de ser bom e puro com minha própria força. Preciso reconhecer que eu sou completamente dependente da ajuda de Cristo para vencer as más tendências em mim. Quando eu permaneço neste estado de humildade, só então Deus é capaz de me dar graça. Então, de me colocar sob a graça dele. Então, é preciso ter humildade. Ainda sobre graça, nós temos muito constantemente o hábito, quando nós recebemos algo que a gente queria muito e esperava, a gente sempre diz isso. Ai, Deus me agraciou com isso. Então, a graça realmente é algo que às vezes a gente recebe sem merecer. Por isso que é graça. Mas, quando a gente faz por merecer, a graça é bênção. Que é a verdade. Então, a ciência, ela não pode fazer de Jesus um objeto mensurável. Se ele não fosse a verdade, a fé e a razão não poderiam entrar em diálogo. Não é? Como ficaria se Jesus não encarnasse a verdade, a minha fé e o meu raciocínio? As duas coisas, elas têm que estarem juntas, né? Se interporem, né? Intercolocarem. Então, Jesus Cristo é a verdade personificada. E a luz que irradia de Jesus é o esplendor da verdade. Outra verdade qualquer é um fragmento da verdade que é ele, e para ele aponta. É uma frase do Papa Bento XVI. Outra verdade qualquer é um fragmento da verdade que é ele, e para ele aponta. E o próprio Jesus responde diante de Pilatos: para isso nasci e vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Está no próprio Evangelho de João, no capítulo 18, versículo 37. E Pilatos perguntou a ele: que é a verdade? E Jesus não respondeu, virou as costas e foi olhar a janela. E isso indica que quando a gente quer saber da verdade, verdadeiramente, a gente acaba
sabendo. Não como Pilatos quis saber. Né? Pilatos quis saber que seria comprometedor e decidido. Jesus é a única verdade que liberta a nossa vida. Eu coloquei este símbolo, que é a estrela de Davi. A estrela de Davi são 2 triângulos equiláteros, né, os lados da mesma medida e superpostos. E tem o triângulo de Salomão, que, a estrela de Salomão, que os triângulos se interpenetram, não são superpostos. O de Davi, a estrela de Davi é essa. E uma vez, Chico me falou e me deu de presente uma estrela de Davi pequenininha. E ele falou, a força que a estrela de Davi tem é igual à força da cruz. Porque Jesus era da casa de Davi. Então, quando eu estava com Suzana, quando você e Suzana se sentirem em perigo, coloca na sua mente a estrela de Davi e você vai ser protegido. Estou contando isso nesse grupo pequeno, eu sempre conto isso nas aulas, né? Por isso que eu coloquei o símbolo ali. Se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Olha só como a verdade é importante. Como a verdade traz para nós um sentimento de bem-estar. E quando a gente não usa da verdade, quando a gente só tem a aparência da verdade, interiormente a gente não fica bem. Por isso que Jesus disse, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará de tudo, de toda amargura, toda dúvida. Então, a verdade é para nós algo que nós temos que aprender a cultivar na nossa vida. Então, permanecer em Jesus é permanecer na sua palavra, ouvindo-a, guardando-a e praticando-a. E a palavra de Jesus salva, liberta e nos dá sabedoria. Se permanecermos na sua palavra, seremos de verdade discípulos de Jesus. Essa figura de João Evangelista. Ninguém jamais viu a Deus. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o deu a conhecer. João torna a falar na sua primeira carta aos Efésios. Nunca ninguém viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus vive unido conosco. E o seu amor enche completamente o nosso coração. Por isso que João é considerado o discípulo bem-amado, porque ele era muito amoroso e foi ele o discípulo que apoiou Maria, né? Que estava com Maria diante da cruz no dia da crucificação, quando Jesus fala, mulher, eis aí o teu filho, filho, eis aí tua mãe. E ele, desde esse dia, ele tomou Maria como mãe. Então, ele é o bem-amado, e ele fala muito em amor de Jesus no evangelho dele. A razão por
que podemos ter a certeza de que vivemos unidos com Deus e de que Ele vive unido conosco é esta: Ele nos deu o seu Espírito. E este foi o testemunho de João. Esse é João Batista. Testemunho de fidelidade integral. E o espírito de fidelidade é filho do espírito de humildade. Só as pessoas humildes conseguem ser fiéis. Só os amigos da verdade conseguem ser fiéis. Quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntasse: quem és tu? E, essa época, ele estava já seguido por uma multidão. E muitos discípulos dele achavam que ele era o Messias. E ele negava isso com muita certeza, com muita firmeza, com muita lealdade ao próprio Messias. E eu queria fazer uma observação que também foi feita por Flávio, que Clóvis Tavares, né, fundador da Escola Jesus Cristo, quando ele se converteu ao Espiritismo, o primeiro grupo que ele frequentou foi o grupo João Batista. E o grupo João Batista era um grupo de espíritas, é um grupo antigo, existia antes da Escola Jesus Cristo. E lá ele frequentava o Virgílio de Paula, que foi na casa de seu Virgílio que a Nina desencarnou. Então ele ficou muito à vontade de frequentar lá. Pois que és tu Elias? Respondeu ele: não sou. E ele é Elias, né? A gente sabe que ele é a reencarnação de Elias. És tu o profeta? Não, não sou. Disseram, pois, quem és? Para podermos dar resposta aos que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? Respondeu ele: eu sou a voz do que clama no deserto. Então ele não era ninguém. Pode passar. Os que tinham sido enviados eram dos fariseus. Então lhe perguntaram: por que batizas? Pois se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta. E eu o batizo com água. No meio de vós está um a quem vós não conheceis, aquele que vem depois de mim, de quem eu não sou digno de desatar a correia da alpaca. Essa imagem eu pus no slide seguinte. Não, ainda não é nesse. No dia seguinte, ele viu Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então ele apresentou Jesus como um cordeiro. E isso tem um significado. E no próximo slide, ainda tem. Aí ele aponta para Jesus, que estava chegando, né, discutindo aquilo. Ele, depois de mim, tem um varão que passou adiante de mim, que antes de mim ele existiu. Eu não conhecia. Eu queria dar uma explicação. A tradição cristã diz que ele era primo de João. Ele era filho de Isabel e Zacarias. Zacarias era um sacerdote. E João, como filho único, né? Porque Zacarias e Isabel tinham idade avançada quando ele nasceu, ele
pela lei judaica, ele herdaria o título de sacerdote. Por isso que ele era muito seguido, porque ele era filho de um sacerdote. Quando ele diz ele não o conhecia, ele não sabia que Jesus era o Messias, o primo dele. Ele só veio a saber na hora do batismo, quando veio o sinal sobre ele. Por isso que ele diz, eu não o conhecia. Mas para que ele fosse manifestado a Israel, é que vim batizando em água. E João deu testemunho dizendo, vi o Espírito descer do céu como pomba e repousar sobre ele. Este foi o grande sinal. Aí ele passou a conhecer que aquele primo com quem ele brincou quando era criança, porque João era 6 meses só mais velho que Jesus, né? Então era ele o Messias. Eu não o conhecia, mas o que me enviou a batizar em água, esse me disse, aquele sobre quem vires descer o Espírito e sobre ele permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Filho de Deus, nossa maravilha. Linda, né? A missão de João Batista. Linda, linda. Esse é João Evangelista, já velhinho, quando ele recebeu o Apocalipse. A oposição dos judeus se deu logo no começo do ministério de Jesus. O Evangelho de João é, ao mesmo tempo, a história do oferecimento de Deus ao mundo de seu Filho unigênito e a rejeição do homem. Então, é no Evangelho de João que a gente vê, desde o primeiro capítulo, os judeus criando um clima de rejeição a Jesus. Então, eles procuravam testar Jesus de toda maneira para ter um motivo para incriminá-lo. E quando João Batista diz, eu sou uma voz, na verdade ele quis dizer, eu não sou ninguém que clama, prepare-se porque nosso rei está a caminho. Eu não sou ninguém, eu só clamo, eu sou uma voz, eu não tenho uma personalidade. A minha pessoa teve uma função, e essa função eu estou cumprindo através da minha voz. Então, o que a gente vê em João Batista? Lealdade, firmeza, inspiração, humildade, sabedoria, amor, coragem. Ai, que maravilha. Aí que eu coloquei aqui, mas era lá que eu tinha que ter colocado. Foi a ordem. Mas aqui, Jesus vai lavar os pés dos discípulos, desatar a correia da sandália e lavar os pés era coisa de escravo. Então eu escrevi assim, a correia do calçado era algo que faziam os escravos, assim como lavar os pés. Um dito rabínico afirmava que um discípulo podia fazer para seu professor algo que fizesse um serviçal, exceto desatar os sapatos. Era um serviço muito baixo para que até um discípulo fizesse. O que João dizia, pois era, vem um após mim de quem não sou digno de ser escravo. Porque aí está errado, é separado, tá, gente? Porque ele teve que batizar Jesus, o rei, que não tinha pecado. E ainda, o israelita nunca era batizado, porque eles se consideravam homens de Deus. Então, a resposta mais lógica era diferenciar
o batismo do homem do batismo de Jesus, que era com o fogo e o Espírito Santo. Este é o verdadeiro batismo. Então, o que é o batismo com fogo? É aquele que no nosso interior existe um movimento, uma sensibilização para a nossa transformação. E isso arde, isso incomoda. Toda vez que a gente percebe que a gente precisa mudar. Então, a mudança é um momento de um sofrimento interno. E o Espírito Santo é a inspiração que vem do alto, a força que vem do alto. Este é o verdadeiro batismo. E como Cordeiro de Deus, que nos dará um coração novo e colocará em nós um espírito novo, iluminando nossas vidas com a maior prova de amor. Então, eu coloquei a fisionomia de Jesus e a cruz, que a maior prova de amor dele foi ter encarnado, porque ele era o Filho unigênito, ele era o Verbo de Deus, e ele vivia no seio de Deus. Então, a encarnação dele foi uma prova de amor. E ele precisava encarnar, viver como homem, com todas as dores que nós, humanos, temos, né? Porque o corpo é de carne, que existe uma corrente dentro do espiritismo que achava que o corpo de Jesus era fluídico, que era, esqueci o nome, tinha Kardec, não, Kardec concordava que o corpo de Jesus era de carne, como nós. E depois eu me lembro, se alguém souber, fala para mim. Então, o corpo dele sofreu tudo que nós sofremos, né? E isso foi a maior prova de amor. Na crucificação, as dores dele devem ter sido terríveis. E elas só poderiam ser abreviadas porque era o sofrimento por amor, era o amor dele próprio que abreviava, que amenizava as dores. É como mãe e pai quando sofrem pelos filhos. Quando eles sofrem pela dor dos filhos, é uma dor diferente, é uma doação, né? Essa era uma figura de João Batista no deserto. Eu deixei, né, para terminar a nossa reflexão. Então, essa é a última figura que eu coloquei, muito linda, de João Batista abraçando Jesus. E é o abraço da missão cumprida. Pudéssemos nós conseguir dar um abraço ao nosso mestre, receber dele, a gente puder dizer, cumprir tudo o que deveria cumprir. Mas isso aqui ainda não está tanto ao nosso alcance. Quem dera. Mas João Batista cumpriu tudo que podia ter cumprido. E aí ele recebeu esse abraço lindo de Jesus, nosso Messias. Agora eu vou pedir a Josi. Sim.
Josi, Sim, a prece final? pode fazer? Pode. Deus, nosso Pai, Senhor de toda graça, Ai, Jesus, nosso Mestre amado, agradecemos esses momentos em que nos reunimos, buscando contato com seu Evangelho, de amor, de verdade, onde nossas almas sedentas buscam beber a água da vida que só o Senhor possui. São as palavras de vida eterna, Senhor, que nos consolam, que nos esclarecem, que nos libertam. Pedimos, Pai, que fortaleça cada um de nós para que possamos fazer do seu Evangelho um roteiro para as nossas vidas. Ajude-nos a buscar o bem e a perseverar nele, aproveitando cada oportunidade que o Senhor nos oferece para que possamos cumprir com a nossa tarefa aqui neste mundo. Abençoa-nos a todos nós, hoje e sempre, e guarde-nos na sua paz. Assim seja. Obrigada, gente. ai, obrigada, senhora. Obrigada a você. Viu? Oi, obrigada, Ana.